Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa tarde a todos, certo? Nós temos aqui alunos de todas as turmas do ano da escola, certo? E foi necessário que a gente fizesse essa aula hoje, assim, com todo mundo junto, exatamente porque a gente tem algumas informações muito importantes que a gente precisa repassar hoje. E aí o ideal era que a gente repassasse essas informações para todo mundo ao mesmo tempo, certo? E aí, como eu ia ter aula hoje no terceiro A, no terceiro B, no terceiro C e no terceiro D, certo? Eu só não ia ter no ENUF, porque eu não trabalho no ENUF, mas aí a gente aproveitou e incorporou aqui também o terceiro E e o terceiro F, certo? E aí a gente aproveitou todas as turmas juntas para a gente repassar essas informações, certo? Fiquem tranquilos, pessoal. Tinha um pessoal morrendo de medo, vixe, o que é isso aí? Todo mundo junto, não sei o que, meu Deus do céu, que é que vai acontecer? Mas aí, gente, pode ficar tranquilo que são só coisas boas, certo? Eu tenho aqui uma imagem, eu acho que vocês estão vendo aí já essa imagem. É o seguinte, nós iremos realizar essa semana agora um simulado do Enem, certo? Chamado Simulado Enem Mix 2021. Esse é o primeiro simulado, a gente ainda vai fazer outros simulados ao longo do ano, certo? Mas esse é o primeiro. E aí, a aula de hoje é para vocês se inteirarem desse simulado, certo? Pois é, Catiane está dizendo que ficou empolgada, ficou iludida, pensando que eram as aulas presenciais que iam voltar, certo? Catiane, quando for no dia das aulas presenciais voltarem, aí o negócio vai ser forte também, viu? Mas também é uma informação muito importante, pessoal. Mas, assim, qual é o objetivo principal, como eu estava dizendo? É apresentar esse simulado, falar sobre esse simulado, certo? Mostrar como é que você vai poder participar, fazer, o que é que você vai ganhar com esse simulado, enfim, falar aqui um pouco sobre isso, certo? Então, assim, como eu disse, esse é o primeiro simulado, vão acontecer outros, certo? Esse simulado vai rolar na Escola Fenelon, durante toda essa semana, certo? Então, começa hoje, né? E vai até a sexta-feira, certo? Aqui eu estou no Instagram da Seduc, que o Instagram diz que é de 1º a 15 de junho. A gente participou desse primeiro momento porque a gente tinha que concluir algumas coisas na semana passada. Aí a gente teve também feriado e tudo mais, então a gente achou melhor começar só nessa semana. E na Escola Fenelon a gente também não vai até o dia 15, a gente vai só até sexta-feira com esse simulado, ok? Certo, professor, ótimo. Então, o simulado do Enem, como é que vai funcionar, como é que eu vou poder fazer? Então, eu vou explicar aqui, certo? Eu não quero ficar aqui também 50 minutos explicando, não precisa, né? Eu vou explicar, depois eu vou colocar a gravação dessa aula nos grupos para vocês verem de novo, se vocês quiserem, para outras pessoas que não participaram verem, e ainda vou deixar um videozinho mais curto, de 4 minutos, com uma coisa bem mais enxuta, explicando como é que você entra no simulado e como é que você faz as questões, certo? Então, não se preocupe, que você vai ter durante a semana todo um acompanhamento. Não fique pensando assim, bicho, eu não entendi isso, o professor não explicou, enfim. Fique tranquilo, certo? Fique tranquilo, porque cada turma tem um professor que é responsável por acompanhar a turma, que a gente vai colocar nos grupos depois, quem são esses professores, certo? Qualquer dúvida que você tiver ao longo da semana, você pode procurar esse professor. A nossa semana inteira vai ser só para isso, então a gente não vai ter aula síncrona de nenhum professor, a gente não vai ter atividade de nenhum professor, certo? Durante toda a semana vocês estarão dedicados a fazer esse simulado do Enem, ok? Por quê? Porque a gente considera que é extremamente importante que você se dedique a esse simulado, que você faça esse simulado conscientemente, que você tente responder, porque ele é um instrumento de aprendizagem muito importante, certo? É um instrumento em que você vai ver, por exemplo, como é que está o seu nível, certo? É um instrumento que é muito importante para você
medir como é que anda a sua aprendizagem nesses conteúdos, certo? Então, todo mundo deve fazer esse simulado, certo? É a primeira coisa. Todos os alunos do terceiro ano da Escola de Canelão devem realizar esse simulado, ok? O que é que eu vou ganhar fazendo esse simulado? Eu vou ganhar alguma coisa? Sim, certo? Primeira coisa, você vai ganhar a aprendizagem. Como eu disse, é um instrumento de aprendizagem importante, certo? Outra coisa que você vai ganhar também é, sobre a presença, né? Então, a sua presença dessa semana é exatamente esse simulado. Como eu disse, a gente não vai ter nenhuma aula, a gente não vai ter nenhuma atividade. Você vai estar dedicado só a isso. No final das contas, quem fez esse simulado ganha a presença da semana, certo? Além disso, você ganha também 2 pontos extra em todas as matérias, certo? Todas as matérias, ok? Não é só português, só matemática, não é português e matemática, né? Porque a gente já fez algumas provas aí que às vezes ganhava nota em algumas disciplinas. Não, são 2 pontos extras em todas as matérias, certo? Então é importantíssimo que você faça também por conta dessa série de benefícios que você vai ter, né? Aí, gente, quando for no finalzinho, se você tiver alguma dúvida, ou até mesmo agora mesmo, eu estou explicando aqui, se você tiver alguma dúvida, levanta a mão aí e pode perguntar, viu? Sem problema, fique à vontade. Eu vi que alguém perguntou aqui sobre as inscrições do Enem, certo? Gente, as inscrições do Enem, elas não estão disponíveis ainda, certo? Quando tiver disponível, a escola vai avisar e aí vai ter outro mutirão, que nem aquele que a gente fez quando foi solicitar a isenção, e todo mundo que tiver interesse, todo mundo, né, na verdade, vai ser inscrito no Enem, ok? Então não se preocupem com isso, não. Quando chegar a gente vai explicar tudo bem direitinho, certo? Pronto, professor, ótimo. Então, onde é que eu vou fazer esse simulado? Como é que eu vou fazer esse simulado, certo? Você vai fazer esse simulado no Aluno Online, certo? Esse simulado está disponível lá para você no Aluno Online. Porém, tem uma pequena questão aí. Se você, e eu imagino que a maioria aqui usa o aluno online no aplicativo do celular. Se você usa o aluno online no aplicativo do celular, infelizmente você não vai conseguir fazer no aplicativo do celular, certo? Você não vai conseguir abrir o aplicativo e ter acesso ao simulado. E aí, professor, como é que eu vou fazer? Você vai abrir no navegador de internet do seu celular, ok? Não se preocupe que vai ter um vídeo depois explicando esse passo a passo, a partir daqui, certo? Explicando bem direitinho, um tutorial que eu fiz, explicando bem direitinho como é que você entra no navegador de internet do seu celular para conseguir fazer o simulado, certo? Então, nesse momento, esqueça o aplicativo do aluno online, você não vai conseguir fazer lá. Outra coisa, sobre alunos que não têm acesso ao aluno online. Deixa eu falar logo, porque Catiane fez essa pergunta aqui no chat. Professor, eu não tenho acesso ao aluno online. Pronto. Cada turma aqui vai ter um professor responsável por acompanhar essa turma, certo? Então, se você não tem acesso ao aluno online, se você acha que sua senha é essa, tentou, mas não deu certo, enfim, qualquer coisa desse tipo, você vai então procurar o professor responsável por acompanhar a sua turma. Que no final aqui a gente vai deixar uma informação nos grupos e vai ter lá sobre quem é o responsável por cada turma, certo? Alguém está perguntando aí sobre a redação. Gente, eu confesso que agora me falhou aqui, acho que foi Samila que perguntou. Eu confesso que agora me falhou aqui a memória, mas eu tenho quase certeza que não tem redação nesse simulado, certo? É um simulado só de questões objetivas. Então, nesse primeiro momento, não vai ter redação no simulado, certo? Eu acho que eu não estou dando informação errada aqui, não. Inclusive, Reginaldo, acho que está por aqui. Reginaldo, se eu tiver falado, ou estiver falando alguma inconsistência, alguma besteira aí, me corrija, viu? Então, a princípio, não tem redação nesse simulado,
Ok? Então, você vai esquecer o aplicativo do aluno online e você vai abrir o aluno online no navegador de internet do seu celular. Como eu disse, no final um, vai ficar lá uma explicaçãozinha de como é que você faz isso. Certo? Ó, agora, o que você vai fazer aqui? Ó? Eu vou aqui abrir a minha tela como se eu fosse um aluno, certo? E vou aqui abrindo e vou fazer o simulado, vou chegar até o simulado. Você vai acompanhar aí, porque quando você for fazer, é exatamente esse mesmo procedimento. De novo, não se preocupe, porque se você, vixe, eu não peguei direito, vai ficar um vídeo tutorial no grupo explicando tudo bem direitinho, certo? Aqui é só mais um reforço. Inclusive, se você quiser, você pode até logo pegar seu celular aí e já ir tentando, certo? Já ir tentando fazer o aluno online. Ou o aluno online, ó, já ir tentando entrar no aluno online através do navegador do seu celular. A gente vai deixar um link, sim. Alguém perguntou aí se vai ter um link direto. Vai ter um link direto lá já, certo? Então, nesse link direto, você já abre no navegador, certo? Aí, pessoal, só uma coisa. Se você tem o aplicativo no seu celular, toda vida que você abre o site do aluno online, ele pergunta se você não quer usar o aplicativo. Aí você vai sempre dizer que não, você vai sempre fechar isso, porque você não vai usar pelo aplicativo, porque senão não vai dar certo. Algumas pessoas levantaram a mão aí, eu vi que Samila levantou a mão e outra pessoa. E aí, Samila, o que é que você manda? Eu Não, quero não tem saber como se o baixar. simulado vai estar Hum, se o simulado vai ficar disponível em PDF ou se é aquela plataforma que quando assim que a gente entra, a gente já tem que realizar a prova porque o tempo acaba. isso, eu vou falar sobre o tempo. Quando eu entrar, eu falo sobre o tempo, certo? Eu peguei aqui o login de Bárbara, certo? Bárbara lá do terceiro A. E eu vou explicar sobre essa história do tempo, como é que pausa o tempo, tudo isso. Não vai ficar disponível em PDF, é tudo lá na plataforma, certo? Acho que é melhor a gente entrar logo para a gente parar de enrolação, ok? Ó, então, vamos supor, você abriu o aluno lá, você abriu o navegador de internet do seu celular. Você vai aqui e coloca aluno.seduc.ce.gov.br. E aí você dá Enter, certo? Pronto, você está aqui no aluno online, ok? Se você abrir no celular, ele vai perguntar se você quer usar o aplicativo. Você vai fechar dizendo que não quer usar o aplicativo, quer continuar no site. Aí você vem aqui em acessar, certo? Vem aqui em acessar. Vai abrir esse espaço em que você pode colocar o seu login e a sua senha. O seu login é a sua matrícula e a sua senha, pessoal. Em geral, as senhas que a gente cadastrava, eu acho que ainda é assim, o padrão é esse, é a data de nascimento. Se você tentou entrar com a sua data de nascimento completa, dia, mês e ano, tudo completo. Se você tentou entrar com a sua data de nascimento e você não conseguiu, não está dando certo, sua senha não está dando certo, procure o professor responsável por acompanhar a sua turma e relate o problema logo. O ideal é que você já vá tentando fazer o simulado a partir de hoje. Por quê? Porque são muitas questões, a gente vai ver lá, é o Enem, são 180 questões, certo? De novo, não se preocupe, vai poder pausar, abrir e fechar na hora que você quiser, certo? Eu vou entrar aqui com o login de Bárbara, certo? Que Bárbara me emprestou. Então, Bárbara já começou até a fazer o simulado aqui, de acordo com o sistema, certo? Então, entrei aqui com o login de Bárbara. É... Pronto, Ei, entrei aqui. Aristóteles. Oi. Juliana tá pedindo para você aceitar ela, que ela não consegue entrar com o e-mail da Juliana, não, Seduc. pois é, não tem ninguém agora pedindo para entrar, não. Eu estou aqui com o celular aberto, viu? Pode ser Tá que eu tenha bom, baixado a cabeça aqui e não tenha visto, mas diga ela que tente de novo aí, que eu aceito. tá bom. Ó, pessoal, pronto. Assim que você abre, você já vê aqui, certo? Que tem assim, ó, Enem Mix, bem aqui, ó.
Se você tiver no celular, ele vai estar mais embaixo um pouquinho. E aí tem assim, Enem Mix. Aí tem acessar. Você vem, clica aqui em acessar no Enem Mix. Ele vai abrir outra plataforma, certo? Mas essa plataforma, ela já reconhece você, já automaticamente. Ó, já sabe, olá, Bárbara Fernandes Freitas, solicita uma autorização aqui, você vai lá e autoriza para você começar, certo? Você autoriza, e aí você já entra automaticamente na plataforma em que está o simulado. Só esperar carregar aqui. Pronto. Se você tiver no celular, isso aqui fica numa colunazinha assim, certo? Mesma coisa. Lá embaixo tem também, ó, Enem Mix 2021 simulado. Enem Mix 2021 simulado. Você vem e clica aqui no Enem Mix 2021 simulado, certo? Aí tem que esse é o primeiro simulado Enem Mix, clique aqui. E aí você vai lá e clica aqui de novo, ok? Ele abre essa lista de simulados, por enquanto só tem o primeiro, né? E tem assim, ver mais. Tem algumas informações importantes aqui, então você deve então abrir esse ver mais, ó. E aí ele vai abrir essas informações. Se você tiver aí com o seu celular, você pode dar zoom, porque a tela vai ficar um pouco pequena aqui agora. Deixa eu aumentar aqui também, peraí. Pronto. Ó. E aí, aqui tem algumas informações importantes sobre o nosso simulado, certo? É nesse momento que você vai prestar mais atenção, porque tem principalmente aqui três informações, ou melhor, duas informações que são extremamente importantes, certo? A primeira informação é essa daqui, ó. Tópico 3. Caso precise sair do simulado antes de concluir, clique no botão pausar tempo. A qualquer momento você pode sair e entrar do simulado e o tempo vai ficar pausado, certo? Só que você tem que clicar lá em pausar tempo quando você for sair, antes de você sair, certo? Você clica lá e aí sem problema, certo? Outra informação importante, só clique no botão finalizar simulado quando responder todas as questões. Isso aqui é óbvio, né? Mas fica lá o tempo inteiro isso, pausar tempo e finalizar simulado, um do lado do outro. A gente vai ver aqui agora. Fica um do lado do outro lá. Você vai ter que ter cuidado para você não, sem querer, você não clicar lá em finalizar o simulado. Se bem que eu acho que ele pede para confirmar. Mas mesmo assim, você tem que prestar atenção, certo? Então, toda vida que for sair, vai lá e pausa o tempo. Ah, professor, eu quero hoje passar 2 horas fazendo o meu simulado aqui. Pronto, você vai passar 2 horas fazendo. Aí eu só vou continuar amanhã, não terminei. É um simulado grande, são 180 questões, como a Catiane respondeu aí já, a moça que perguntou. Eu acho que é uma moça. São 180 questões, certo? Então, você não precisa fazer tudo isso no mesmo dia, certo? Você não precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo. Você pode abrir de manhã uma parte, fazer algumas questões, aí pausa o tempo, quando é de tarde, volta de novo, certo? Então não tem nenhum problema, você pode pausar o tempo na hora que você quiser. Uma dica, e essa dica aí é uma dica de professor, né? Só não deixe para a última hora, pessoal. Não deixe para a última hora, porque senão você se vê obrigado a ter que ficar chutando questão, coisa do tipo. Não é o propósito, não é o objetivo. O objetivo aqui é a gente ver como é que a gente está, como é que está o nível da gente, para depois ver quantas questões a gente acertou e tudo mais. É importantíssimo, isso é um instrumento importantíssimo. Tá só aparecendo notificação do WhatsApp para mim aqui, algumas pessoas dizendo que não estão podendo entrar e tal. E eu tenho quase certeza que uma pessoa falou para mim aqui no WhatsApp, eu vi a notificação rápida. Ah, eu acabei de fazer um simulado do Enem, né? Tipo assim, se eu souber, eu não teria feito. Tem gente que está fazendo simulado realmente, porque quer estudar, quer se preparar um pouco melhor. Então, é realmente muito importante. Se eu parar o tempo e fechar pronto, se você parar o tempo, não tem problema. Vai ver que, inclusive, quando eu abri, que o de Bárbara tá com o tempo parado, porque eu já entrei uma vez para eu fazer ontem eu abri isso aqui e fiz o vídeo.
certo? Então, eu já entrei uma vez, a gente vai ver como é que está lá, certo? Então, essas informações são importantes. Aí aqui tem assim, ó, retornar ao simulado. Quando você for entrar a primeira vez, vai estar lá, iniciar o simulado. Como eu já entrei uma vez, está retornar, certo? Iniciar o simulado. Se você está entrando a primeira vez, agora não vai aparecer isso. Eu não estou entrando a primeira vez. Mas se você entrar a primeira vez, quando você colocar em iniciar o simulado, ele vai fazer uma pergunta, que é a seguinte: você quer que o seu simulado seja com inglês ou com espanhol, certo? Porque o Enem tem essas duas opções. Você pode fazer a prova de inglês, você pode fazer a prova de espanhol. Quando é que você vai escolher isso? Quando você for fazer a sua inscrição. Por enquanto, você não escolheu ainda, certo? Mas quando você for fazer a sua inscrição, você vai escolher qual é a língua que você vai fazer no Enem. A maioria na Escola Fenelon faz em inglês porque a gente não tem mais aula de espanhol, né? Então, a maioria faz em inglês. Então, você escolhe lá. Quando você for a primeira vez, ele vai perguntar isso. Aqui não vai aparecer, porque eu já entrei uma vez, certo? Pronto, ele faz essa pergunta aqui, ó. Ao retornar o simulado, continuará o seu tempo. Você deseja continuar? Isso aqui é só quando você for retornar. Aí você diz, ir para o simulado. Clica aqui, ir para o simulado. Pronto, ó. Essa é a imagem que você vai ver. Ó. Aqui está o tempo rolando, né? Quanto tempo falta? 11 horas, 58 minutos, aí 13, 12 segundos, certo? Então, você tem 12 horas para você fazer esse simulado, podendo pausar o tempo na hora que você quiser. De novo, eu digo, podendo pausar o tempo na hora que você quiser. Deixa eu só ver uma pergunta aqui que fizeram sobre a pausa do tempo. Deixa eu ver aqui. Se eu parar o tempo e fechar o navegador, a prova volta do início? Boa pergunta. Não sei, Emanuel. Tenho que ver isso, viu? Porque como eu não comecei a prova, eu não sei se ela volta do início, mas eu acho que ela volta da questão que você parou, viu? Mas eu não tenho certeza. Pode pausar o tempo e pode continuar fazendo simulado na hora que você quiser. Você pausa o tempo. Só que, lógico, se você pausar o tempo, aí você não consegue avançar no simulado, certo? Você não consegue avançar. Você só consegue sair depois disso, né? Você não pode fazer o simulado com o tempo pausado, que aí também não faria muito sentido, né? Não faria muito sentido. Não, eu Pronto, perguntei assim pronto. por causa que se for preciso, tipo, a questão for grande, aí for preciso ler e perder muito tempo lendo aquela questão, é isso que eu quis dizer com Pronto. pausar o tempo e continuar Isso. fazendo. Isso. Eu aconselho que você não se preocupe nesse simulado aqui com essas questões relacionadas a uma questão muito grande e tudo. Por quê? Porque a gente tem 12 horas de tempo. Esse primeiro simulado, eu não sei também qual é o seu ritmo de estudo, pode ser que você já estude mais e tudo, fazer mesmo em um tempo que seja um tempo bom e tudo. Mas nesse simulado aqui, eu acho que não é importante, certo? A gente ficar, vou fazer no menor tempo possível, alguma coisa do tipo. E a gente só consegue ver as questões assim, ó. A gente vai e a gente pode clicar nas questões, ó, certo? Ó. Mas a gente não consegue, porque não é folha de papel, obviamente você não consegue ficar vendo a questão seguinte. Tudo. Então vamos voltar aqui para a primeira questão, que é de onde começa, né? Então pronto, ó. O tempo inteiro vai ficar esses dois botõezinhos aqui, ó. Pausar tempo e finalizar simulado. Quer pausar? Vem aqui e pausa. Bárbara tá aí, não se preocupe em pausar, viu, Bárbara? Daqui a pouco, porque senão você tá perdendo tempo aqui, né? Pronto, ó, Bárbara escolheu inglês. Então já começa aqui com uma questão de inglês, ó. Aí tem as alternativas, A, B, C, D, E, e embaixo é que você marca, ó. Aqui embaixo, ó, tem A, B, C, D, E. Aí aqui embaixo é que você marca qual é a alternativa que você escolheu. Certo? Gente, até agora, alguma dúvida? Ó, eu quero pausar o tempo, então, e vou sair, né? Vem aqui, ó, pausa. Você tem certeza que quer pausar o tempo? Aí você vai dizer que sim, né? Óbvio, pausar o tempo. Pronto, aí você volta para aquela tela inicial, certo? Ah, e aí, professor? Quero sair, quero voltar só depois. Tudo bem, você vem aqui e fecha. Fecha todas as telas, certo? Não tem problema não, pode fechar. Quando você for voltar, você vai fazer a mesma coisa. Vai lá no aluno online, certo?
vem aqui em acessar, aí vai fazer todo esse percurso de novo até chegar lá, certo? E aí você volta para o simulado de novo, ok? E aí, alguma dúvida, galera? E aí, alguma colocação, alguma pergunta? Reginalda, outro professor que está aí, se quiser falar alguma coisa, quiser complementar alguma coisa que eu tiver esquecido. Gente, boa tarde. Vamos ver se eu estou com cara de quem pode aparecer, que eu estou aqui fazendo planejamento do município, viu? Tudo bem, gente, com vocês? Assim, não, na verdade, Aristóteles, eu estou aprendendo com o que você está dizendo, porque muita coisa você fez na prática e eu só vi o que você fez, isso realmente estou além da teoria, né? Então, assim, dizer para vocês, alunos e alunas, que nós estamos aqui para auxiliar mais nessa ferramenta que ajuda a gente em relação ao Enem. Nós estamos aí com alguns planos para segundo semestre, a gente intensificar as nossas aulas, aulões, enfim, a gente colocar mesmo em prática o projeto, as ações de projeto Enem, Chego Junto, Chego Bem, por parte da escola, né? Aristóteles já balançando a cabeça, que a gente já, né, a segundo semestre sempre a gente está mais mesmo sintonizado em relação ao Enem. A gente está dando pontapé, a gente está fazendo algumas coisas, mas a gente intensifica, já que será em novembro, então a gente intensifica mesmo no segundo semestre, até porque em julho vocês terão, esse ano já está confirmado, o Enem não tira férias, né? E aí a gente vai, com certeza, mais para frente, nós devemos ter o FDS curtindo o Enem, e nós temos aí várias ações, né, que já vem da política do programa Enem Chego Junto, Chego Bem, que é da SEDUC, do governo do estado, e nós temos também algumas ações que são da escola. Então, a gente pede que vocês, esse ano, dediquem-se realmente à questão do Enem, que tenham paciência, que busquem ter calma, tá, em relação a tudo que vem pela frente, porque assim, gente, a nossa vida não para porque nós temos um vírus aí acabando com muita coisa, com muita gente, com muitos sonhos, com muitas famílias, né? Então, assim, a gente acho que a melhor forma da gente ser vitorioso em relação a esse vírus, à pandemia, a todas as consequências que estão acontecendo por causa, né, do vírus, é a gente viver da melhor forma e que a gente pode. Então, assim, e viver é não parar, e viver é dar continuidade àquilo que a gente tem para fazer, né, da forma que a gente pode. Então, com segurança sanitária, seguindo as regras que o Estado, que o município nos impõe para o nosso próprio bem, né? É uma imposição que realmente é para a gente ficar melhor. Então, é isso. As informações a gente vai passando aos poucos, né? A gente, conforme vai chegando, a gente vai conversando com vocês, tá bom? Aristóteles, muito obrigada mais uma vez. Você é um parceirão, assim, da nossa escola, né? Isso que é mesmo fazer escola, isso que é mesmo abraçar as ações, que todos juntos trabalhando por um bem comum. Quero aproveitar também, não sei se os demais professores estão aqui, estou vendo o professor Júnior até com a mão levantada, né? Daqui a pouco já estou saindo, viu, professor? Que eu vou já entrar numa aula agora. E aí, agradecer a dedicação, né? Em seu nome, Aristóteles, já que você está aí à frente desse momento, agradecer a todos os nossos professores que estão também nessa caminhada com a gente. Olha, essa semana nós seremos carrapatos nos pés, na pele de vocês, porque a gente precisa fazer isso, porque a gente tem que dar conta, porque a vida não pode parar, porque a sua vida, principalmente, não pode parar. A gente está fazendo isso muito mais por causa de vocês do que porque o nosso trabalho, nosso ganha-pão está garantido. O que não está garantido são
as vitórias que vocês têm aí em relação ao Enem e saibam que as vitórias de vocês são nossas vitórias. Todo o sofrimento que a gente passa o ano todinho, quando a gente chega lá na frente, que tem 10, 11 alunos, 3, 4 que seja, né? Não importa a quantidade. É claro que a gente gostaria que fosse uma grande maioria, mas quando não dá certo, fazer o quê, né? A nossa grande vitória, nosso desejo assim mesmo é que todos cheguem bem, cheguem juntos, que cheguem vitoriosos, né? Que cheguem às universidades, que façam história nas universidades, assim como nós estamos fazendo história em nossa escola, de uma forma diferente, mas nós estamos aqui, tá certo? Espero realmente, nós estamos aqui, eu estou falando, eu acho que está só eu de gestão, Aristóteles, Lúcido está vendo a questão dos tablets, pronto. Ela disse que não ia poder entrar não, Lucilda. Pronto. E aí, em nome da gestão, eu quero dizer que nós estamos aqui para auxiliá-los, tá? Para dar esse suporte. Todas as cobranças que a gente faz é buscando o melhor. E o melhor, a gente sabe, né? Pelo menos a gente espera, é que vocês fiquem bem, que vocês fiquem felizes, que vocês... A nossa ideia é que cheguem às universidades, mas aí essa vitória vai ser de cada um de vocês, das famílias de vocês, o esforço recompensado por tudo que a gente está vivendo agora. É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja, é para a gente trabalha, tá certo? Então, tenham um bom final, não sei se você vai dar continuidade, Aristóteles, mas assim, desejo realmente que vocês fiquem bem, tá bom? É só isso, obrigada. Valeu. Pessoal, respondendo a uma pergunta que foi feita aí no chat sobre a questão da língua estrangeira. No Enem, o texto é na língua estrangeira, inglês ou espanhol, certo? O texto, mas as alternativas, elas são em português, certo? É assim que funciona a língua estrangeira no Enem. Outra coisa também, eu não falei, tinha esquecido, tá? No outro videozinho mais curto, mas eu tinha esquecido. Quando você terminar o seu simulado, finalizou, chegou lá na última tela, aí você vai fazer um print dessa tela, da última tela, e vai mandar para o professor que acompanha a sua turma, no privado, certo? Não mande no grupo. Pessoal, não mande no grupo, porque no grupo vai ser muita coisa. Então, mande no privado. Outra coisa, vocês vão ficar recebendo uns recadinhos aí no privado também, de alguns professores dizendo, e aí, já fez o simulado? E aí, já fez? E aí, como é que tá? Vocês vão ficar recebendo esses recadinhos de vez em quando, ok? E é assim mesmo, certo? Essa semana é só simulado, viu, gente? Não tem nenhuma aula de nenhum professor, nenhuma atividade de nenhum professor. Somente o simulado, ok? Mais alguma dúvida, galerinha, aí? Se não tiver dúvida, a gente encerra. Aristóteles. E João? Oi, boa tarde, pessoal. Gostaria só de desejar uma ótima semana a todos, né? Dizer assim, que como já foi dado essa oportunidade, né? Não vai ter aula, não vai ter atividade. Então, assim, dediquem-se mesmo o tempo, né? É uma semana inteira. Eu sei que são muitas questões, eu sei que é bastante cansativo, porque é através do celular, porque eu sei que nem todo mundo tem um notebook, né? Que até melhora, amplia mais a questão. Mas, assim, é uma semana, né? Então, se você organizar direitinho, dá para você a cada dia resolver um número X de questões, né, para não deixar para a última hora, ok? E aí, só chamando a atenção aos alunos do terceiro ano, eu não sou o professor responsável, ok? Mas eu vou estar acompanhando vocês, porque como eu não tenho aula, né, essa semana não vai ter aula síncrona, então a gente vai ter que estar entrando em contato com vocês para saber se vocês estão fazendo mesmo, viu? E aí, sobre o aluno online, né, eu já mandei no privado de todos a senha e o login, né, que é a matrícula, e aí, caso algum aluno do terceiro ano
aqui de São José, tem alguma dúvida, ok? Que a gente sabe que nunca anotam, que é o que a gente pede, né? Entrem em contato comigo, ok? Mas as demais informações, essas coisas, Aristóteles ainda vai dizer qual o professor que é responsável pela turma mesmo, viu? Isso. Então, só isso mesmo. Ótima tarde. E aí, João, valeu, obrigado. Gente, ó, quem são os professores responsáveis por cada turma? Terceiro A, o professor responsável sou eu, Aristóteles, certo? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vem e pergunta para mim no privado, de preferência, certo? Aluno online, alguma coisa do tipo, recorre ao professor responsável pela turma no privado, certo? Finalizou a sua prova, faz o printzinho lá da última tela, manda para mim no privado. Terceiro B, professor Denison, professor responsável por acompanhar o terceiro B. Terceiro C, Natália, é a professora responsável por acompanhar o terceiro C, professora Natália. Terceiro D, professor Gilberto, é o responsável por acompanhar o terceiro D. Terceiro E, professora Silvia Carla, responsável por acompanhar o terceiro E. E o terceiro F é o professor Aldivan, que é o responsável por acompanhar. E se o aluno acabar esquecendo de tirar o print? Se você esquecer de tirar o print, você pode falar ao simulado e fazer o print, certo? Mas não é interessante você deixar de fazer. Por quê? É porque a gente só vai saber que você fez se você mandar o print. Não é, certo? É porque, assim, no primeiro momento, a gente não vai ter como acompanhar em tempo real quem é que está fazendo, certo? Quem é que já terminou de fazer. A gente só vai saber quem realmente fez no final, certo? Então, quando a gente for dar as notas e tudo mais, a gente vai saber também pelo sistema. O sistema vai mandar para a gente esse relatório de quem fez. Porém, a gente vai ficar durante a semana mandando recadinhos. E aí, fulano, já terminou? E aí, fulano, falta muito? E aí, fulano, já fez, já começou? A gente vai ficar mandando esses recadinhos. Se você já tiver terminado, você manda o print, que aí você fica livre do recadinho, né? Porque você já terminou, o professor não vai mais mandar esse recadinho para você. Mas é só por isso mesmo, viu, pessoal? O print, ele é só para a gente fazer esse acompanhamento durante a semana, certo? Não é porque a gente só vai saber quem fez se você mandar o print, não. A gente vai saber depois que o sistema vai mandar o retorno para a gente. Mas enquanto vocês estão fazendo, ver quem foi que já terminou, certo? E aí, dúvida ainda? O professor Júnior estava com a mão levantada também. Queria falar algo ainda, professor? E aí, gente, mais alguma coisa? Senão a gente encerra. Não? Então a gente vai... Não. Oi. Só tirar uma dúvida, é o Deison. Arrocha aí, Denison, diga aí. Pronto, em relação ao que você falou aí, a gente não tem como acompanhar em tempo real durante a semana, certo? Então, para saber se o aluno fez, tem que mandar um print. O que não ocorrer com a avaliação diagnóstica, né? Nessa a gente não tem como acompanhar. É isso? É isso mesmo, Pois né? se fosse, quando foi aquela avaliação lá, aquela tinha como a gente ver, a gente abriu o sistema e viu quem é que já tinha feito, né? Nesse aqui, a gente não consegue ver quem foi, assim, automaticamente, quem é que está fazendo. A gente só vai conseguir ver no final, porque esse site vai mandar para a gente um relatório de quem fez, mas no momento a gente não vai conseguir acompanhar. Por isso que é importante fazer o print e enviar, certo? Porque aí o professor que vai acompanhar a sua turma, ele já dá baixo lá no seu nome. Diz, não, esse aqui eu não preciso mais ficar mandando recado para ele, não, porque ele já fez, ele já terminou. Vou mandar recado para esses outros aqui que não fizeram ainda. Certo? Pronto, valeu, viu? Show. E aí, gente, mais alguma coisa? Tem gente pedindo aqui o número de matrícula aqui no WhatsApp. Não? Então a gente encerra, viu? Foi um grande prazer.
contar com a presença de todos vocês aqui. Muito boa sorte, certo? Se dediquem aí, façam o melhor possível para vocês verem como é que está o nível de vocês, certo? Boa sorte, bons estudos e vamos tacar o pau no gato aí essa semana. Tchau, um cheiro bem grande nos olhos.